Apóstolos, capítulo 3. Hoje é a nossa segunda quarta de uma campanha que nós iniciamos, denominada Avivamento e Restituição. Nós temos aprendido ao longo dessa caminhada com o Senhor, há muitos anos, que para que nós vivamos um tempo de restituição, primeiro Deus vai nos levar a viver um tempo de avivamento. Quando nós somos avivados e Deus nos abençoa, o avivamento faz com que nós possamos gerir com excelência aquilo que nós vamos receber do Senhor. Entre nos restituir e nos avivar, Deus vai primeiro nos avivar, para depois nos restituir. Em todo o tempo da história da humanidade, primeiro, se tratando daqueles que deram ouvido ao Senhor, que dão ouvido ao Senhor, eu falo dos crentes, daqueles que estão com seu coração voltado para Deus, Deus sempre vai nos levar a esse entendimento, que o avivamento, ele precede a restituição. Você faz isso, meu irmão? O avivamento precede a restituição. Todas as vezes que Jesus curava alguém, as pessoas diziam: mestre, se tu quiseres, eu serei limpo, eu serei curado. E Jesus dizia: eu quero. Naquele momento que Jesus dizia eu quero, está implícito que a compaixão precede o milagre. Diz o texto que o coração de Jesus se enchia de compaixão, e em razão da sua compaixão ele curava as pessoas. E a pergunta que não quer calar: Deus, sendo nosso Pai eterno, aquele que nos trouxe nesta geração, que olha do céu para a terra e nos vê na casa dele, com muitas necessidades, com problemas para serem resolvidos, com tantas situações a serem solucionadas, e ele nos encontra onde? Aqui na casa dele. Eu acredito, meus amados, que o coração do Senhor está tomado de compaixão, e vai ser impossível você sair daqui sem o seu milagre. Você pode dizer isso comigo? Será impossível eu sair daqui sem o meu milagre, porque eu creio que o coração do meu Pai está tomado de compaixão. Amém? Amém. Nós cremos assim. É isso que a Bíblia nos ensina, e é isso que o Espírito Santo testifica no nosso coração. Livro de Atos, capítulo 3. Então, somente os dois versos, versos 19 e 20, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que ele envie ele, o Cristo, que já foi designado Jesus. Por mais uma vez eu vou ler: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigérios, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, a saber, Jesus. Pai, eu quero orar, porque o Senhor está nesse lugar, desde a abertura do culto com o pastor Marcinho, depois louvor, ofertório. Como nós sentimos forte a tua presença, como esse lugar tem se constituído o nosso divã, o nosso lugar de terapia, aonde os cultos têm nos trazido, Senhor, uma cura espiritual, emocional, física, e o Senhor tem nos assistido em todas as áreas da nossa vida. Jesus, que esta noite não seja diferente das outras, mas que tu possas fazer
está no teu coração. Olha para nós com teu olhar generoso, movido de compaixão, e nos fala de uma forma que nós entendamos e apliquemos tudo quanto o Senhor há de ministrar a cada coração. Fica com a gente, usa a nossa vida, pois eu quero declarar a minha total dependência no precioso nome de Jesus. Você pode abraçar o Senhor e dizer: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Queridos irmãos, nós temos aqui uma palavra do apóstolo Pedro. Um Pedro que tinha experimentado um avivamento. Se você retroagir lá no capítulo 2 de Atos, você vai ver que Pedro foi cheio do Espírito Santo. E aquele Pedro acanhado, aquele Pedro indeciso, aquele Pedro oscilante, aquele Pedro que quando foram prender Jesus, ele arrancou a orelha de Paulo, né? E enfim, agora a gente enxerga um Pedro cheio do Espírito Santo, e nesse momento ele está ministrando uma palavra, porque depois do grande avivamento que veio sobre Jerusalém, e havia ali a visitação de pessoas de vários povos, Pedro, ele toma a palavra e começa a ministrar. E agora, os homens que ali estavam, eles queriam saber o que eles deveriam fazer, para que eles também recebessem, para que eles pudessem também receber aquela influência que Pedro havia recebido, aquela mudança, aquela transformação, que era nítida e notória. E Pedro, ele fecha o verso 19 e 20, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Nós poderíamos pensar que essa palavra não caberia talvez a um grupo mais seleto, como é o grupo de hoje. A grande maioria aqui, eu acho que todos são cristãos, e a gente às vezes fica pensando, uma palavra de conversão, de arrependimento, cabe para nós enquanto cristãos? Cabe para nós enquanto igreja? Eu diria que sim. Até vou aproveitar o gancho do bispo Rodney, quando ele disse que tudo que é feito sem fé é pecado. Quando nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, isso nós o fazemos diariamente, nós pedimos perdão a Deus pelos pecados cometidos por comissão, aquele que você comete entendendo que está cometendo. Mas existe o pecado por omissão. É igual ao direito penal. No direito penal existe o crime doloso e o culposo. No dolo, a pessoa, ela previa o resultado, e ela foi lá e fez prevendo que aquela pessoa, se tratando do penal e do homicídio, ela buscou o resultado. Mas e o culposo? O culposo, a pessoa não tinha intenção de matar ninguém, mas de repente ele vinha, em razão da sua negligência, ele perdeu o controle do carro e atropelou alguém, e mata alguém, e a pergunta é, ele vai responder sim, houve ali um crime culposo, ele vai responder pela culpa. Entretanto, é um atenuante, porque quando existe a intenção, a pena é uma, mas quando se trata da culpa, a pena é outra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes, por mais que nós entendamos que está tudo bem, e que nós estamos fazendo o trivial, e que não existe nenhum tipo de pecado, mas às vezes, irmãos, o pecado de omissão, o que é o pecado de omissão? É quando eu deixo de realizar alguma coisa, ou eu deixo de fazer alguma coisa para Deus, em razão da ausência da minha fé. Eu me omito em razão de que a minha fé não está em exercício, e que de alguma forma eu deixei de fazer, eu deixei de estar,
eu deixei de orar, eu deixei de estender a mão, eu deixei de interceder, eu vacilei em algum momento. Às vezes nós somos traídos por essa falta de entendimento. Então existe também o pecado de omissão, sim. Existe o pecado voluntário, é aquele que voluntariamente eu pratico, mas existe também o involuntário. Pecados que eu cometo involuntariamente e não sei a repercussão que deu, que eu atingi alguém, uma palavra fora do momento, uma palavra mais pura, e que eu não tenho ideia que atingi aquela pessoa, e eu cometi um pecado involuntário. Não deixa de ser pecado, porque de alguma maneira causou dano em outrem. Quando a gente lida com Deus, a gente, porque precisa cada dia pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Não necessariamente seriam aqueles pecados por comissão ou por pecados voluntários, porque se de alguma forma você está vigiando, você está pouco pecando ou não pecando em razão da sua constante vigilância. Mas Jesus, quando aquela mulher foi pega no ato da adultério, o que Jesus disse para aqueles homens? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eram judeus, eles observavam as leis, e aparentemente eles estavam centrados na lei de Moisés, mas a lei dizia o seguinte: que se você cometesse alguma infração, você era culpado de toda a lei. E quando Jesus ele lança aquela palavra, quem não tem pecado atire a primeira pedra, Jesus buscou uma lei maior. Eu tenho falado aqui exaustivamente, que é a lei da nossa consciência. Que consciência é essa? Eu poderia servir a Deus melhor. É uma música que Marina canta, eu queria que vocês me lembrassem. Eu não quero só dizer que eu te amo, eu quero te amar mais. Eu não quero só dizer que foi um engano, eu quero acertar mais. Às vezes a omissão, às vezes o trivial, a gente entrega o trivial para Deus e diz: Deus, como as pessoas dizem lá fora, os não crentes, eles refutam a resistência a Deus quando eles dizem: mas eu não bebo, eu não fumo, não faço mal a ninguém. Mas há uma necessidade de aceitar Jesus. O homem não vai ser justificado pelos seus méritos. A salvação é um dom de Deus. Diga para o seu irmão: a salvação é um dom de Deus, e os homens precisam aceitar Jesus. Pode ser o mais íntegro, ele precisa aceitar Jesus, porque ele tem uma dívida com Deus. Aleluia! Então Pedro está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então eu estou tratando com a igreja, e eu não vou entrar no âmago do pecado consciente. Eu falo do inconsciente. Eu não vou entrar na esfera do pecado por comissão, mas eu posso trazer a omissão. E Deus é santo. Diga ao seu irmão: abraço no teu irmão. Deus é santo. Como o pastor ministrando: sonda-me, ó Deus, e vê se há alguma coisa má em mim, expurga. Né? Agora nós estamos perguntando para Pedro. Todos aqueles judeus que estavam ouvindo a palavra de Pedro, eles poderiam dizer: pois disseram isso a Jesus. Nós somos filhos de Abraão, nós obedecemos a lei. Eles não obedeciam a lei. Eles não eram íntegros na observância da lei, na sua integralidade.
por isso que Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E às vezes, quando eu peço, eu fico refutando sobre essas coisas, porque Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu dizia: Deus, o que o Senhor quer falar para nós? A grande maioria ali são crentes, pessoas que te amam, que vieram do seu trabalho, foram à tua casa, e que precisam de uma palavra. O avivamento, ele nos leva a um comprometimento maior. E quando o comprometimento maior vem em razão do avivamento, eu não dou para Deus o trivial, eu busco a excelência, porque eu sirvo um Deus perfeito. Diga para o seu irmão: Deus não vai aceitar o teu trivial, se você pode dar a Ele algo melhor. Até nós, na nossa casa, perguntamos para nossa esposa: qual é o menu? Ela diz: menu é o trivial. A gente diz: mas hoje é domingo. Domingo você não quer uma comida diferente. E ela te dá uma resposta: nós temos o trivial. Se for uma necessidade em razão de você só ter o trivial, é uma coisa. Mas você vai dizer para ela: mas filha, o congelador está cheio de frango. Aí você vai descomer alcatra. Que mais? Filé mignon. E por que a gente está comendo trivial? Porque é mais fácil, é diferente. A questão não é necessidade, a questão é celeridade. Aquilo que é mais rápido. Abraço, meu irmão, e diga assim: se você puder dar para Deus algo melhor, seja na tua oração, na sua entrega, no seu compromisso no reino, e se você assim não faz, esse pecado se chama pecado de omissão. A ausência de fé é pecado, porque tudo que é feito sem fé é. Mas por que o Senhor foi buscar isso agora? Porque você é a igreja. Como Jesus vem, ele é sem culpa, sem mancha, sem mácula, adornada, fiel, fidelizando sua relação, esperando ansiosamente pelo dia da volta do noivo. Deus, quando olha para você, Ele diz: Ele pode dar muito mais. Ele pode ser mais do que Ele é. E agora, a gente chega diante do Pai e a gente diz: Senhor, o versículo 20, há uma promessa, porque todas as vezes que Deus vai falar de aproximação, o arrependimento antecede a aproximação, porque ninguém consegue se aproximar de Deus se primeiro não ser tomado desse arrependimento, coração contrito. Nós precisamos a cada dia dizer para Deus: Senhor, eu preciso te servir melhor, eu quero ser melhor, eu quero te servir, eu quero entrar no Santo dos Santos, eu quero conhecer o teu coração, eu quero me aproximar, eu quero me aliançar, eu quero ser cheio da tua glória, eu quero que entre eu e o Senhor nada venha nos embaraçar e nos comprometer. Eu quero estar perto do Senhor, porque perto do Senhor eu estou próximo da restituição. Eu estou próximo da restituição. E às vezes, irmãos, são coisas tão ínfimas, tão pequenas, que tentam se interpor entre nós e Deus. Se Deus não trata mais com a gente, nos chamando à responsabilidade do pecado por comissão, ou do dolo, da intenção, em razão do pecado, fazer conscientemente, a gente já avançou muito. Diga para o seu irmão: você já avançou muito, não tem ideia do quanto você já avançou. Mas como Deus é tão perfeito, Ele vai querer trabalhar nessa esfera conosco. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para nós que está vindo, e eu já ouço o ruído de um grande avivamento, e todas as portas do céu serão abertas. E hoje aquilo que é conflito para a sua alma, Deus vai remover. Aquilo que é impossível para você, Deus vai viabilizar.
O céu vai ser chegado nessa noite, nesse lugar. Diga para o seu irmão assim: pequenas mensagens, grandes milagres. Repita: pequenas mensagens, grandes milagres. Repete: pequenas mensagens, grandes milagres. Eu estava ali sentado enquanto o louvor fazia esse louvor, e Deus me deu uma visão. Um navio muito grande, cheio de presentes e de coisas boas que deveriam ser colocadas no porto. Mas eu não sei se você sabe, quando o navio vem de fora, ele antes de chegar no porto, ele fica atracado, esperando qual é o nome? Reboque. Qual o nome? Prático. Isso. E o prático é uma coisinha pequenininha. Ele não é tão grande como o navio que vem trazendo aquelas coisas grandes. Deus me deu essa visão. Um prático não era muito grande, ele vinha rebocando. Eu queria ver o que vinha atrás. Era um navio imenso, e havia sobre esse navio muitas coisas boas. Eu diria que tudo que nós estamos precisando vinha sendo rebocado nesse grande navio. Por isso que me levou a dizer que pequenas mensagens, grandes milagres. Pequenos para o nome, prático, mas grandes navios. Diga: pequenos práticos, grandes navios. Pequenos práticos, grandes navios. Pequenos práticos, grandes navios. E a nossa igreja era como se fosse um porto. Eu via que vinha aqueles embrulhos grandes e era lançado aqui, e havia aqueles embrulhos e era lançado aqui. E eu disse: agora eu comecei a entender porque Deus me deu essa mensagem. A obra de Deus é feita por revelação. Existem coisas no coração de Deus que nós não vamos compreender se não houver uma revelação. E só há revelação se houver avivamento. Diga comigo, levante a sua mão e diga assim: só haverá revelação e provisão se houver avivamento. Deus aviva e depois Ele restitui. Ele não faz o inverso. Ele aviva e depois restitui. Aleluia. Aleluia. Aí no verso 20: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. O que eu preciso? Eu preciso de refrigério. Você precisa? Irmão, Deus sabe o que eu preciso de refrigério. A minha noite tem sido encurtada porque eu preciso de refrigério. A minha noite tem sido abreviada. Ou seja, eu estou abreviando a minha noite em razão da minha dormida, né? Eu estou buscando porque eu preciso de refrigério. E Deus dizia assim para mim: esse é o tempo do refrigério. E o refrigério só vem quando a palavra é revelada. E se a palavra é revelada, o tema é profético. Avivamento e restrição são coisas que Deus quer fazer. A restrição é algo de Deus para nós, mas o arrependimento que precede o avivamento, só nós podemos. Deus não pode se arrepender no seu lugar. Diga para o seu irmão: Deus não pode ter arrependimento por você. Isso é algo pessoal, intransferível, igual cartão de crédito. Só você vai usar. Pessoal, intransferível. Só você se arrepende. Só você diz: Senhor, eu não quero dizer que foi um engano. Eu quero acertar mais. É aquilo que a gente vai se movendo o coração vai ficando contrito diante de Deus tão grande, tão poderoso, e a gente fica tão assim, admirado por Ele ter nos escolhido. Eu vou completar essa mensagem na quarta-feira. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Será que a gente consegue cantar essa música, Daniel? Você lembra ela?
penso dizer que foi um engano, eu quero acertar mais. É uma música que deu a Marinho. Acho que é de Marinho, sim, salvo engano. Se não conseguir, a gente bota outra, porque eu faço isso mesmo, irmão. E vem na minha cabeça, irmão. Isso mesmo, a abertura é essa aí. Eu gostei muito bem. Você pode botar a mão no seu coração. Espírito de Deus, Tu és glorias, Jesus, sim, totalmente, sim. Abriu os olhos do meu coração, Jesus. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Nesse lugar Tu és real, Jesus. Vou me entregar totalmente. Abrir os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Arrependei-vos e convertei-vos, a fim de que venha da presença de Deus tempos de refrigérios. É um tempo que Deus sopra sobre nós. É um tempo que o Espírito de Deus diz que nada vai nos impedir de receber de um Deus tão grande, tão generoso, aonde a sua compaixão precede o milagre. Como diz o hino, se eu me humilhar diante do teu altar, canta mais uma vez, Maurício. Se eu me arrepender diante do Senhor, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás
Está movido de compaixão, porque Tu és tão grande, tão rico, tão fiel. E quando o Senhor nos criou, o Senhor nos fez a Sua imagem e semelhança, com a finalidade de nos comunicar aquilo que vai no Teu coração. O desejo do Senhor, quando fez Jesus morrer na cruz, foi que nós fôssemos atraídos. E a Tua palavra diz que o Senhor nos atraiu com laços de amor. Nós nos arrependemos e nos convertemos e Te pedimos, ó Senhor, que venha da Tua parte tempos de refrigério. Refrigera-nos, Senhor, pelo amor do nome de Jesus, e que novos tempos sejam estabelecidos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus ascendentes e descendentes, para que nós vivamos e cumpramos a missão pelo qual nascemos nesta geração. Enquanto o Maurício canta mais uma vez, eu vou chamar os pastores que venham aqui ungir suas mãos. Vocês vão sair do lugar, vão olhar a sua mão direita na mão dos pastores e vão voltar para os seus lugares, para que a gente possa fazer o ato profético. Aquilo que me custa, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Te conhecer, és minha fonte.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Te amamos, Jesus. Tu és nossa herança, nossa colheita, nossa coroa, nossa vida. Apresente a sua mão e diga assim: Pai, a minha mão foi ungida para um ato profético. Eu creio que da tua parte virá um tempo de refrigério. Tu sabes as minhas necessidades nesta noite. Venha com a tua compaixão, porque ela precede o milagre. E tudo que eu preciso, realiza, Jesus. Porque eu preciso de um avivamento, eu preciso de uma restituição, eu preciso de um tempo de refrigério. Vem com a tua mão, toca-me, Senhor. Agora põe a mão sobre a tua cabeça, sobre a tua testa. Eu quero orar e te ungir, Pai. Eu quero orar e ungir os teus amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, dizer que tu és a nossa colheita, a nossa herança. Nós queremos nos manter avivados, fidelizando a relação contigo, estreitando mais e mais a paternidade, a filiação. Jesus, nós não temos prazer em pecar contra ti, nem nos pecados involuntários, nem nos pecados por omissão, nem na falta de perícia, nem na negligência. Nós queremos te servir melhor. Tu entraste na nossa jornada e nós só confiamos em ti, Jesus. Tu és a nossa colheita, aquele que nós só encontramos coisas boas, salvação, felicidade, cura, libertação, ressurreição. Tu és a cura, tu és a nossa herança, tu és a nossa colheita, tu és o nosso bem maior. Desde o alto da nossa cabeça, Jesus, passa em vista dos teus amados, expurga tudo que não vem de ti, muda tudo que nos impede de compreender, leva-nos nesse tempo de refrigério e nós falaremos aos homens. Nós não levaremos só a mensagem, nós seremos a mensagem. Eu não quero só dizer que eu te amo, eu quero te amar mais. Eu não quero só dizer que foi um engano, eu quero acertar mais. Nós não queremos pregar a mensagem, nós queremos, Jesus, ser a mensagem. As pessoas ao olharem para nós, que aquilo que somos possa falar mais alto do que aquilo que nós falamos. Assim eu chamo no teu nome, Jesus, sobre nós um tempo de refrigério. Ah, Jesus, e que esse grande navio que trouxe aquilo que nós precisamos, esse lugar se construiu nesta noite um porto, onde o Senhor começou a distribuir entre nós coisas que nós nem imaginávamos, mas todas essas coisas só são possíveis porque a tua compaixão precede o milagre.
Eu te unjo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E desautorizo todo roubo, todo sequestro. Desautorizo em nome de Jesus toda ausência, toda falta, toda escassez. Em nome de Jesus eu chamo sobre a tua vida um tempo de portas abertas. Que o milagre vem em razão do tempo de refrigério, pois o sopro do Senhor tem chegado até a nós e Ele vai ser difundido pela nossa família. Casamentos, filhos, os netos, tua casa, teu emprego, tua renda, tua empresa, tudo que tu és e tudo que tu tens, o Senhor está multiplicando. Leva-nos na tua paz, vai conosco. Nos livra de todo imprevisto, dos homens maus e fraudulentos, sanguinários. Que nós sejamos escondidos na palma das tuas mãos. Que o Senhor nos dê uma noite preparadora e uma quinta-feira de muitos milagres. Assim eu oro e libero os teus amados e os envio para que vivam e vivam tudo quanto tens falado nesta noite, pois estamos debaixo dessa nuvem profética e debaixo, Senhor, dessa consciência apostólica. Nós enviamos o teu povo para que viva o melhor do Senhor na terra dos homens. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam conosco, não somente hoje, mas para sempre. E a igreja diz amém. Abraça, beija o seu irmão, enquanto o Maurício continua cantando. Vai na paz do Senhor até quarta-feira, aliás, até domingo.